Qual luta é a mais difícil? Contra seus piores inimigos ou contra si mesmo? Hoje, pessoal, falaremos de um quadrinho que marca o início da parceria Corbin e Azzarello, no caso, dentro da Marvel, beleza? Falaremos disso aqui, ó. Banner, vocês são do Perdi Geek. Sejam muito bem-vindos. E aí, pessoal, espero que vocês estejam bem, tenham curtido a resenha do Bezimena, quadrinho de qualidade, né, muito bacana mesmo. E hoje, aqui na quarta-feira, estamos trazendo algo não tão pesado, mas tem sim sua carga dramática também. E também pro lado do mainstream, vamos dizer assim, né, aqui pra vocês, tá bom? Dentro do selo Marvel Vintage, né, porque esse aqui é um reprint mais recente de capa dura, tá? Essa é a frente, beleza? Lombadinha, né, lombadinha, formato bem simples, o design. Contracapa, né? A edição compila Startling Stories, por isso que eu disse que não tem nenhum nome do Hulk propriamente, né? Startling Stories Banner, do 1 ao 4 em 104 páginas, tá bom? Roteiro do Brian Azzarello e a arte do Richard Corbin. Então vocês vão enxergar aí bonitinho. Eu acho que eu não comentei, né? O recheio da edição é em couché. Padrão de hoje em dia, encadernadinho simples de capa dura, né? Pois bem, pessoal, do que fala a história? Eu imagino que o vídeo vai ficar curto, porque é uma historinha bem safada, bem curtinha, tá? Então, aqui nós continuamos vendo um Bruce Banner, né, fugindo dos militares praticamente. A questão, eu acho que o Ross, né, o Thunderbolt Ross não aparece aqui, eu não lembro direitinho. Mas aqui a figura do exército está encarnada num bastante arrogante Dr. Samson, né, que é aquele cabeludão verde fortão que nem o Hulk. E neste caso aqui ele está perseguindo o Bruce, né, perseguindo o Hulk, para poder contê-lo e quem sabe voltar a usá-lo em operações do governo. Isso é até explicado mais adiante na história. A minha bagagem de Hulk ela é bem limitada. É isso aqui, Hulk contra o mundo e Planeta Hulk praticamente. Talvez uma outra coisa que eu não vou lembrar de cabeça, tá bom? Peço desculpas. Dizem que a fase da coleção histórica é muito legal, a fase da encruzilhada, mas ainda não tive a oportunidade de parar para ler isso tudo numa tacada só, porque um vai puxando o outro, né? Também tem o Immortal Hulk, né? Eu tô me esquecendo aqui. Espero trazer para vocês em breve, quem sabe relendo encadernado ou encadernado. No Instagram, se eu não me engano, eu resenho a coleção de uma vez, junto com a Tropa Gama, que era um spin-off, né? E, como eu disse, a minha base é muito restrita, então eu achei legal, não sei se isso é comum e tal nas outras vertentes, fases, porque isso aqui é como se fosse uma versão alternativa, tá? Não é dentro da regularidade do personagem. Então aqui a gente vê um Bruce Banner muito mirrado, muito esquelético, muito depressivo, muito contrariado, muito triste com as coisas, porque ele não tem controle nenhum sobre o Hulk, né? E muitas das vezes acontecem coisas que parecem até o cúmulo do absurdo, né? Tem até uns momentos ali da história que ele tá de boa e ele transforma porque um cachorro encheu o saco dele, um cachorro mordeu ele, uma outra coisa, uma picada de escorpião, tudo converge para dar o pior dos casos, a pior das possibilidades. E eu fiquei realmente assim triste, claro que é inventado e tal, né, tudo ficcional, mas você fica triste porque um cara ser tão azarado assim tá pra nascer, e aqui, minha Nossa Senhora. Só que a questão do desenvolvimento da história se dá muito por parte dessa questão da dicotomia, né, esse lance do duplo, do alternado entre o próprio Bruce e o Hulk. Porque ele não sofre só pela questão da falta de controle. Quando ele começa a ter noção de que essa criatura arregaça tudo por onde passa, ele também começa a sentir tristeza pelas pessoas que sofreram de forma inocente. E além disso, a história tem esse peso assim, mas também, mesmo sendo no traje do Corbin, né, que é um negócio mais borrachudo, vamos falar assim, um negócio que lembra o stop motion, uma animação, um negócio mais diferenciado que vemos comumente até hoje, né? Hoje em dia até a variedade artística é maior, mas naquela época ali, 2000 e poucos, né? O Richard Corbin ainda era, não que não fosse hoje, né? Mas vamos falar assim, ele é um cara único, e naquela época chamava mais ainda a atenção o traço dele, a forma de progredir na narrativa, como ele monta os personagens, as caracterizações e tal. É bacana a forma como ele mescla o cartunesco com o visceral, vamos dizer assim, né? Claro que não é um bagulho que mostra as tripas, uma parada mais pesada, mas, por exemplo, tem uma hora que o Hulk ele ganha um míssil na caixa dos peitos e ele gorfa sangue, o sangue é verde e tal, mas você vê ali que ele sente a dor, né? Por mais que a regeneração dele seja boa pra caramba, ele é um dos mais fortes da Marvel, não sei o que, né? Apesar de que aqui também ele está na versão, aquela versão mais infantilizada, sabe? Infantilizada, vamos dizer assim, né? Eu ia falar infantilóide, misturei as palavras. E nisso, ele até tem uns momentos que ele tá como se fosse com um macacão. Ele fica parecendo um caipirão, estereotipado americano.
né? E ele vai fugindo, e tem um lance do Sansa no cangote dele, e toda vez que o Hulk faz uma cagada, depois o Banner, ele acorda. Tem até uma cena que, se não me engano, né, acho que até hoje comenta um pouco sobre isso, que é o lance do o Banner, ele desiste de viver, né, vamos falar assim, ele pega o revólver e vira pra dentro. E aí vira o capítulo, né, acho que é do 2 pro 3, eu acho, do 1 pro 2, e vira o capítulo, ele tá transformado e ele cospe a bala. Se eu não me engano, essa cena foi replicada no filme do Edward Norton, só que ela foi cortada, né? Que aí, se não me engano, muda para aquela cena dele meditando, um negócio assim. Ou era pra ser no começo, mas de qualquer forma, essa cena da bala era pra ter passado no filme, né? A cena do revólver. É interessante ver a forma como foi construída a história, sabe? A certa liberdade, né? Porque também não pode deixar a moda caralho, vamos dizer assim, né? Principalmente aqui nos tempos do que eu acho que teria sido o Marvel Knights. Eles até colaboraram em outras coisas, como teve anteriormente um arco do Hellblazer, né? Que foi o início da fase do Azarelo. E posteriormente teve o Cage, que aí é Marvel Max e aí chuta o pau da barraca mesmo. Vou trazer para vocês em breve, tá? Fiquem ligados. E aí a gente consegue ver, mesmo com certas amarras editoriais, vamos dizer assim, o Branzarello no mais do mesmo, de certa forma, né? Desgraceira, gente fazendo sacanagem, povo covarde, essas coisas que ele tá acostumado, que ele gosta de fazer, né? Não sei como é que tá até hoje, né? Mas nessa época aí era o normal, né? Desgraceira urbana, gente sendo filho de uma égua, coisas padrão ali da escrita dele. E o Richard Corbin, mesmo estando contido nessa questão que não falei de, por exemplo, né, brincando, não tem moças com peitinho de fora, que ele faz umas moças muito bonitas, principalmente se você manja do material mais autoral dele de terror, ou as coisas da heavy metal também, né, então assim, não tem moça com peitinho de fora, não tem gente com bigolinho pra fora também, não tem cara muito bombado, sem ser o próprio Samson e o Hulk, né? Mas mesmo ali nessas restrições editoriais mais convencionais das majors, que nesse caso vai ser a Marvel, ele ainda consegue, né, rebolar ali, requebrar e trazer uma parada legal pra gente. Bons personagens, o estilão dele bem característico, nesse caso beirando mais o cartunesco, talvez também por ser essa vertente do Hulk mais infantilizada, né? Ele optou por fazer isso, não sei, mas também tem digamos, todo o clima que ele imprime ali, né? Além das cores e tal, o jeito que ele pintava, né? Se não me engano era no aerógrafo, que nem se falava, né? No jato de tinta. Então o próprio estilo dele, como eu falei lá no começo, ele é bem característico, ele é bem marcante. Então, digamos assim, mesmo não jogando tão solto, é bacana de ler uma obra com trabalho, né? Com a arte dele. É uma história legal. No máximo 50 minutos aí vocês conseguem ler, tá? Se você é dos caras que lê mais rápido, consegue digerir tudo de uma forma mais ligeira, se bobear meia hora, 40 minutos. Mas tem gente que não gosta dessa história. Eu li e achei bem decente. O problema, na minha opinião, é quanto você vai gastar para comprar essa edição, tá? Tem uma edição mais antiga dos tempos da Marvel Apresenta, tá? Talvez aí, se você encontrar por 10, no máximo 15 reais, possa valer mais a pena, porque é uma história mais para experimentar. Eu devo ter pago 30 e poucos, eu acho que eu falo no vídeo, né, da aquisição respectiva lá, eu acho que 20, 25 reais no máximo tá muito bem pago. Mas é capa dura. É uma história muito simples, ela é muito direta, a arte do Corbin vale, o roteiro do Azarello, como eu brinquei, é ele jogando no seguro, só que essa experiência ela é diferente, ela é bacana, eu acho que pode agregar, o problema é o preço que vai ser cobrado. Eu até botei no texto original, né, que este conto agridoce sobre o Golias Esmeralda nos põe para refletir sobre a instrumentalização da desgraça alheia. Por que eu falo isso? Mais pra frente na história, mostra que aparentemente o Banner estava sendo usado como arma de guerra, uma arma viva praticamente. Se não me engano, tem momentos ali que ele é jogado do jato, vamos supor, no Afeganistão, no Oriente Médio, e quando ele se transformava, né, o pau comia. Então não precisava de jogar bomba, não precisava de botar tropas de operação militar, era só jogar o Hulk para fazer as cagadas. E muito por conta disso, provavelmente, é porque ele tá muito deprimido, né? É um dos motivos para ele estar deprimido desde o início da história. Ele ficou triste com a humanidade, ele ficou triste pela situação dele, ele fica triste pelos inocentes que são ceifados aí no monte de cagada que o próprio Hulk faz, né? E também desiludido com o próprio lance do governo, né? Porque ele era um cientista a favor do governo, vamos supor, né? Eu imagino que sim, não sei também, qualquer coisa vocês me corrijam. E depois lá pra frente o cara é procurado, né? Eles caçam ele como se fosse um bicho selvagem, uma espécie de animal para ser castrado, dominado e domesticado, né? E aí lá no final a gente vai descobrir do porquê disso tudo, do Banner ter feito toda essa bagunça, pelo menos o que ele conseguiu controlar, né? E aí o Samson vai trocar uma ideia com ele e a gente vai ter aí um final bem impactante, vamos dizer assim. Tanto que o próprio Samson no final ele fala, então era por isso, né? Acho que chama ele de desgraçado, ou bastardo miserável, um negócio assim.
Tipo assim, seu desgramado, então era por isso que você tava fazendo isso tudo, era nesse ponto que você queria chegar. Vale a pena pra você que tá buscando um trem diferente num geral, vale a pena pra você que não teve esse tipo de experiência envolvendo o Hulk, né? Como eu disse também, no meu caso é uma experiência com um personagem, ela é bem restrita, ela é bem curtinha, né? Mas é uma leitura legal. Como eu disse, se você não quer arregaçar de gastar, procure pela versão mais antiga do Marvel Apresenta. Eu não lembro o número de cabeça, tá bom? Pesquise no guia dos quadrinhos aí, não tem problema. Mas geralmente é chamada de banner, tudo a mesma coisinha, tá bom? Pessoal, eu acho que é tudo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não se esqueça também do nosso correio multiversal, tá? R$10 a pergunta, mas pode doar qualquer valor que tocar o seu coração. Pode ser até R$1, não tem problema. Mas para participar do vídeo, R$10 por pergunta, tá bom? E aí você manda digitado, não manda aquele negócio de voz, de inteligência artificial, de meme, de não sei o que, porque não vai ser tocado no vídeo, beleza? E é isso, tá bom? Fiquem com as artes, se tiver aí vai estar na descrição o link também, ou no catálogo Perdigeek, né, seja a versão antiga, seja a versão atual, para você comprar, beleza? Acho que é tudo, nos vemos numa próxima, um beijo, um abraço, tchau, tchau.